Temperos de Cinema. Apoio Cultural. Maxi Shopping Jundiaí. Toda história começa aqui. Movicon Cinemas. Verace Gelato e Café Italiani. Hoje no programa Temperos de Cinema eu recebo a psicanalista Margarete Arilha. E olha só, nós vamos comentar o filme Lili Marlene, uma produção alemã. E eu vou fazer para ela uma receita bem alemã, um frikadellen. Não é difícil, você vai amar a receita. Então não perca, daqui a pouquinho eu e Margarete com você. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Temperos de Cinema, que hoje recebe Margarete Arilha. Margarete, muito prazer em te receber aqui. Prazer é meu. Amei você ter aceito o nosso convite. Ainda mais para falar de um filme tão delicioso que é Lili Marlene, que deu assim, foi um up, né, para a Segunda Guerra Mundial, né? Eu amei. Então, apesar de ser um filme que é de 81, né, ele é um filme marcante de um diretor espetacular, o diretor alemão Fassbinder, né, um jovem super talentoso que sacudiu a Alemanha, a Europa e o mundo quando ele problematizou toda a questão da situação do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, né? É verdade. E ele tocou nesse assunto de uma maneira tão, né, emocionante, porque a música faz muito isso, né? Então, a música é fantástica, né? A música é fantástica e ela recobre toda a trajetória daquele caso de amor, né? O caso de amor da Lili Marlene com Roberto, né? E engancha ali na trajetória daquela personagem, né? Mostrando, né, como houve todo o desenvolvimento do crescimento do nazismo, né, e como o papel da música, né, foi absolutamente crucial para criar uma certa idolatria, né, do nazismo e do seu grande líder naquele momento da guerra. E é interessante que me chamou muito a atenção quando eu fui ler a respeito, porque não é todos os filmes que a gente sabe, né? Na realidade, eu nunca tinha assistido esse filme, até tive uma certa dificuldade em achar. Mas foi que a Lili Marlene, ele juntou os dois lados, né, da guerra, tanto os americanos quanto o alemão, né? Ele fez um sucesso dos dois lados, ele conseguiu unir, né, aqueles dois lados da guerra, dois inimigos, né, pela música. Então, mas se você for estudar, lendo, né, sobre a história da música, é fascinante, porque ela foi escrita, né, por um jovem em 1915, a letra dela é lá da Primeira Guerra, um jovem de 21 anos, antes de sair ali para a guerra, faz a letra, né, em função de deixar um recado para a namorada e amiga da namorada, e depois ela é musicada em 38. Então ela só vai acontecer e ser gravada em 1939 pela Lali Andersen, né? Então o filme ele está inspirado na autobiografia desta mulher que fez essa gravação em 1939. Né? Então é recuperada a trajetória dessa personagem, né, que era também uma cantora de cabaré, né, e reescrita aí, né, pelo Fassbinder. E foi um filme que na década de 80, quando eu estava ali recém-saída da faculdade, né, a gente realmente gostava muito desses filmes que problematizavam os grandes temas políticos, né? Então eu acho fascinante o que ele conseguiu fazer. E o que se diz dele é assim, olha, ele é um grande diretor, né? E ele tem um papel contundente de não deixar nem a Alemanha, nem o mundo dormir sem prestar atenção nesse grande fenômeno, grande e triste fenômeno, né? Que faz a gente pensar como ou seja, que mecanismos, né, que a sociedade tem e cria, né, para gerar um certo fascínio, né, das pessoas sobre o seu líder.
Né? Exatamente. Então, e foi muito isso que aconteceu, né? E eu, milhões dada a de minha pessoas, formação, né? Quer dizer, eu venho da área psi, gosto da questão social também. Então, eu sempre acredito que as pessoas elas estão imersas nesse jogo que é ser numa determinada cultura. Né? Então, como é que a cultura, como é que aquela sociedade movimenta o sujeito na direção A, B ou C. E o que ele vai mostrar nesse filme é que, apesar de todo aquele ambiente de guerra, de terror, né, de perseguição, de preconceito, criação de estigma, as pessoas também elas vão fazendo as suas opções. Então, é interessante porque a gente tem aquele pano de fundo, que é a guerra, né? Toda a ascensão do nazismo, né, e todas as manobras, os jogos políticos, né, vinculados às questões de ordem pessoal que vão acontecendo ali naquele cenário. Né? Então, é o tempo todo indivíduo, cultura e sociedade, indivíduo, cultura e sociedade. Né? Então, eu acho fascinante. É demais. Se você não teve oportunidade, assista. Você vai se sentir influenciada e emocionada como eu. Você vai ficar com a ficha técnica do filme Lili Marlene e nós voltamos para iniciar essa deliciosa receita de fricadellen. Já, já. O filme Lili Marlene é uma produção alemã de 1981 e tem a direção de Fassbinder. Estamos de volta com Temperos de Cinema, que hoje está recebendo a psicanalista Margarete Arilha, e eu vou fazer para ela uma receita de fricadellen. Vou começar agora a nossa receita. Está sendo inspirada num filme alemão. É por isso que a nossa receita é alemã. Eu tenho aqui 500 gramas de cordeiro. Eu mandei, assim, pedir para moer bem moidinho. O Franz faz isso muito bem para mim. Sempre 2, 3 vezes. É por isso que é bom você ter uma pessoa confiável. Aqui eu tenho carne bovina. Você pode escolher uma carne mais magra, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar essas duas carnes aqui, colocar numa bacia, vou misturar as duas. É uma receita muito fácil. Eu falo que essa daqui é aquela receita que quando você quer fazer uma coisa diferente em casa, mas só tem carne moída, é essa receita que você faz. Né? Apesar que a gente não sempre tem cordeiro em casa, isso né? Quer dizer, carne moída de cordeiro. Aqui eu tenho uma mescla de temperos. Um tempero que eu estou usando aqui, que é bem diferente, gente, é a alcarávia, que é um tempero que eu piquei bem moidinha. Eu tenho pimenta do reino também, tenho um pouquinho de cominho, um pouquinho de ervas, manjericão, manjerona, para dar um gostinho mais, né, mais conhecido para você, e vou fazer o seguinte, eu vou misturar todos esses temperos aqui na nossa carne. Vou colocar um pouquinho de sal e mais nada, tá? Vou fazer o seguinte, ó, eu falo que a cozinha, ela tem que ser gostosa e simples, né? Porque às vezes não adianta você incrementar muita coisa, colocar muito tempero e ficar inventando moda e às vezes, né, acaba perdendo. Né? Exatamente. E o que eu quero que seja destacado aqui é o sabor da carne do cordeiro, tá? Então, nada mais é do que o fricadellen é uma almôndega de carne de cordeiro com carne bovina. Se eu quiser fazer só de carne de cordeiro, eu também posso, tá? E eu não vou misturar mais nada. Não precisa colocar farinha de rosca, não precisa colocar mais nada nessas almôndegas, tá? Nesse fricadellen aqui. Olha só. É uma receita que eu gosto muito também de usar, como eu faço muito eventos, eu gosto muito de usar como canapézinho, sabe? Para o pessoal beliscar. Porque é uma receita bem gostosa e fica assim, se você assar, fica demais também, tá? Bem leve. Vou colocando um pouquinho de alho aqui, bom? Colocar mais um pouquinho de sal e pronto. Agora eu vou misturar, bem misturadinho, esse alho aqui. Eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque eu gosto muito de alho, como uma boa italiana, né? Às vezes aquece demais daí, né?
Bom, você é de uma família gourmet, né? Todo mundo gosta de cozinha na sua casa, né, Marlene? É verdade. Tem um marido que é um excelente cozinheiro, diga-se de passagem, que nós já recebemos aqui, né? Isso. Olha só. Flávio. Mas a gente... Flávio, figura, viu? Figura. E você sabe que meus filhos, todos os filhos dele gostam muito de cozinhar também. Então é uma animação, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, você viu que eu molhei um pouquinho a minha mão aqui, ó, do ladinho, no óleo? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer as minhas almôndegas. O que eu quero dessas almôndegas? Uma característica do fricadelle é esse. São almôndegas bem pequenininhas, olha. Então eu não quero aquela almôndega que você tem que comer ela em 2 vezes, sabe? Você morde e come de novo. Eu quero numa mordida só. Ainda mais porque eu vou te explicar por que isso vai acontecer. Ó, aqui eu vou fazer todas desse tamanho, tá vendo? O tamanho de uma bolinha, bem pequena, e vou fritá-las, tá? Olha só. A característica da carne de cordeiro, que eu sempre falo, na hora de fritar a almôndega, você pode fazer assada, tá? Se você não quiser, se você tiver de dieta, tá, você pode fazer assada. Mas eu vou seguir a receita como tem que ser, que é frita. Não é deixar fritar demais. Eu sou contra aquelas coisas que são extremamente fritas, esturricadas, sabe? Se você não come carne mal passada, né? Faz um bifinho fininho, é melhor do que você estragar a carne de cordeiro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fritar aqui. Vou colocando aqui, porque eu acho que a carne de cordeiro, ela, assim, bem... Aquela que você sente o gosto sem estar esturricada demais, é muito gostoso, né? É, uma carne maravilhosa, né? Gente, eu vou fazer todas elas. Aqui, eu vou colocar a minha frigideira para esquentar, porque eu vou fazer o molho desse fricadelle. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui umas 30, 40 almôndegazinhas aqui, olha, que vai fritar. Como eu disse para você, eu não quero almôndegas assim esturricadas, então o óleo está bem quente, tá bom? Deixa aqui um pouquinho, vou abaixar bem o fogo. Deixa eu ver. Quer dizer, mais um pouquinho. Como sempre se coloca quando o óleo está bem quente, depois daquela baixadinha estratégica, né? Exatamente. Olha, é bom demais falar com quem tem de cozinha, viu? Eu sou a única exceção lá em casa, viu? Tá brincando? Verdade, eu só acumulo as calorias, mas tudo bem. Ó, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um pouquinho de óleo na minha frigideira, que já está quente, e vou fazer o molho, ó. Bacon. Cozinha alemã, que não vai aí um joelho de porco, um bacon, não, um Eisbein, um chucrute, não é cozinha alemã, não tá com nada, tá? Ó, já tá prontinho aqui o meu fricadelle. Ó. Ui. Aqui. Vou colocar aqui pra escorrer. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse bacon fritar até ele ficar bem douradinho, bem crocante. Enquanto isso, eu vou fazer assim, olha, eu vou chamar um break rapidinho. Você não saia daí, porque o segredinho desse molho, você não pode perder. A gente já volta. E olha só, gente, como ficou crocante o nosso bacon aqui, olha. Mas com esse cheiro todo, vou deixar ele um pouco mais crocante. Vou fazer o seguinte, eu vou servir para ela. É claro que com um filme alemão, eu vou servir uma cerveja. Especialíssima. Olha, especialíssima. Tá certo que a sua presença no Tempero Cinema merecia um champanhe. Ui. Mas é uma cerveja, você viu? Nem até o susto. Olha só. Nossa. Uma cerveja deliciosa, harmonizada aqui também pelo nosso amigo alemão, né?
E eu vou colocar aqui um pouquinho para mim também. Fique à vontade. Veja se eu acertei. Depois você... Primeiro você toma a cerveja, depois a gente harmoniza aqui. Né? Olha só, vou colocar aqui no meu bacon, que já está bem fritinho, um pouquinho de alho. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Ah, mas é uma cerveja belga. Você vê que toda hoje aquela em dia tem uma... Não tem como, né? Toda aquela região Mas maravilhosas, cervejas magníficas, né? Ah, aqui, você viu que eu dourei um pouquinho o alho, que o nosso bacon estava bem, né, bem crocante, bem chiando aqui, quentinho. Vou colocar um pouquinho de farinha. Farinha de trigo. E você vai fazer o que nós chamamos na cozinha uma base de um roux aqui, que é essa farinha que ela derrete misturado na gordura para dar uma liga para o molho que nós vamos finalizar agora. Então, olha só, aqui, eu sempre gosto de fazer uma coisinha. Ó, aqui eu tenho um pouquinho de caldo de carne, tá? E olha só, cogumelos. É claro, eu sempre cozinho, gente. Se eu vou harmonizar uma deliciosa cerveja, eu gosto de colocar um pouquinho aqui no meu molho. Também, porque esse molho de cerveja... Você faz sempre essa dobradinha? Sempre. Porque na hora que você harmoniza, você sente o gostinho ali da cerveja, do álcool, né? Harmonizado aqui com os nossos ingredientes do molho. Eu acho que fica muito bom. E só vou deixar ele dar uma leve murchadinha aqui. Que eu não quero também aquele cogumelo muito mole, tá? Olha só, acrescentei um pouquinho mais de caldo aqui no nosso molho. E vou fazer o seguinte, a Simone está fritando todas as almôndegas ali, olha, todos os nossos fricadeles. Eu vou colocar agora tudo nesse molho aqui, ó. Muito cuidado, porque na hora de colocar você tem que ver se a mão não queima ali, porque você viu que eu estava deixando na nossa chapa quente aqui, ó. E, voilà, olha tanto de fricadela que nós temos. Gente, isso aqui tá delicioso. Agora a gente vai deixar encorpar um pouquinho esse molho, tá? Lembrando que eu não quero meus cogumelos extremamente cozidos, tá bom? E aqui não vai nenhum tipo de verdinho, não. Todo o tempero que a gente tinha já está na nossa almôndega aqui alemã e no bacon e assim por diante. Vou deixar esse molho apurar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou preparar algumas coisas para você. Você sabe que é interessante porque nós temos uma gama enorme de mostardas, né? Eu tenho aqui uma mostarda que é extra forte, eu tenho uma mostarda que é mais ou menos forte e eu tenho uma mostarda que é doce, escura. Então, você pode harmonizar e servir acompanhada no prato aqui do fricadelle. Claro, todo prato alemão com, né, uma mostarda fica gostoso, né? Delicioso. Olha só, então eu vou colocar aqui uma mostarda alemã. Que praticidade, não? Nossa, isso, quando eu era jovem, era dificílimo de ser encontrado no mercado. Imagine, não existia isso. Quando a gente conseguia lá no centro da cidade. Com a globalização agora, tudo ficou muito mais fácil, né? Muito fácil, impressionante. Aí, para nós que somos cozinheiros, então, meu Deus do céu, isso é o paraíso. Porque a gente consegue achar tudo que a gente gosta, né? Muito fácil. Então, eu tenho aqui 3 mostardas. Eu vou colocar aqui do lado do seu prato, porque o nosso fricadelle já está quase pronto. Então, eu vou deixar aqui, ó. E aí você escolhe qual a mostarda que você mais gosta. Tá? Deixar ferver um pouquinho. Sandra, oi. Eu gosto muito da escura, viu? Jura? As outras são, às vezes, a picância da mostarda, né? Dependendo do prato que você for comer e dependendo da pessoa, não gosta muito, né?
Então, eu acho que é legal. E eu tenho um acompanhamento aqui nesse prato que também é muito fácil. Eu vou mostrar para você, que eu acho que você deve conhecer, que é a batata rosti. Eu gosto sempre de ter um carboidrato para acompanhar esses pratos, porque a comida alemã, se você for servir um fricadellen sozinho assim, e eles não têm costume de comer arroz, né? Eles têm costume de comer batata. Então, o que nós fizemos aqui, ó? Uma fritada. Não, se eu fosse espanhola, eu ia falar que é uma fritada de batata, né? Mas eu tenho aqui um tipo de uma batata rush, que também acompanha muito bem esse prato. Nós fizemos com antecedência, porque não dá para mostrar tudo, né? Então, olha só, e o nosso molho já está bem encorpado. Eu acho que ele está... Você vê como ficou brilhante, né? As almôndegas, elas não estão fritas demais, que eu acho que esse é a característica do fricadellen, tá? E olha o aroma. É isso que eu ia dizer, hein? Não é? Olha que perfeito. Quem nos acompanha não pode sentir, mas eu sou testemunha, hein? Isso é muito bom. Eu vou fazer o seguinte agora. Já que nós estamos aqui com tudo prontinho, no nosso prato, gente, que eu vou servir para ela, eu vou colocar um pouquinho da batata rush, que é essa batata aqui, que a gente ralou. Depois eu vou colocar toda a receita no site. Vou colocar aqui as almôndegas com o molho. Que maravilha, hein, Sandra? Que delícia. Que bonito, hein? Esse fricadellen aqui, muito fácil de fazer. Quando a gente fala, é um fricadellen, todo mundo fala, puxa, mas que prato difícil de fazer, né? E não é. E agora eu gostaria que você experimentasse como uma boa família né? Por favor, me diga o que você acha de donos de restaurantes aí. Me fala. Então, vou contar para o Flávio lá. Ela escolheu, gente, a mostarda, a mostarda mais suave, mas é uma mostarda perfeita para esse fricadelle, porque a carne de cordeiro é meio doce, né? Vamos lá. Se você tiver alguma dúvida sobre a receita, entra lá no site do Tempero de Cinema, que está tudo detalhado para você. Olha só. Vou desligar agora, senão vai passar. Tá? Bom demais, hein? Muito fácil, não é? Nossa. Estou aprovada? Aprovadíssimo. Gente, olha, ainda bem que ela escolheu ali, Marlene, porque quando que eu ia poder fazer esse fricadellen para você? Esse delicioso prato alemão. E olha, como ela provou e gostou muito do nosso fricadellen alemão, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um presente para ela. Esse presente tem tudo a ver. Olha o que nós trouxemos para você. Eu tenho aqui uma bandeja, que foi feita para o nosso apoiador. Ai, que linda. Para você servir a tua família aí. E eu tenho aqui um porta-copos. Aqui eu tenho um vale gelato, que você pode experimentar um delicioso, né, sorvete italiano, já que a cantina dela também é italiana. E eu tenho aqui 2 convites para o cinema, que você pode ir no Movie com Arte, que está passando deliciosos filmes, gente. E tem muito filme legal que você pode conferir. Margarete, foi um prazer te receber, agradeço muito a tua presença. E eu vou esperar você de novo para a gente falar dos doces alemães, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi o máximo. Nós vamos ficar por aqui com esse tempero de cinema delicioso alemão. Na próxima semana a gente volta com mais um filme e mais um convidado especial para você. Um grande beijo e até lá. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili Marley.